Boa tarde, mulher de Deus, graça e paz, tudo bem com você? Glória a Deus, eu espero que sim. Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou a pastora Luana França. Se você já está inscrita no canal, você sabe que esse é o nosso momento do devocional Eu Me Disponho, onde nós temos aí a pregação, a ministração da palavra, e temos às 6 horas da manhã também a oração da manhã e às 18 horas a oração da noite. Se você não está inscrita no canal, seja bem-vinda de novo. Aproveita a oportunidade, inscreva-se aqui no canal. O nosso canal é assim, a gente fala de Jesus, ponto. Mas o que mais é Jesus e ponto. Tudo que é dito aqui tem referência bíblica. Não vai, eu acho isso, eu acho aquilo, não tem que achar. É a palavra de Deus pura e simples. É assim que Deus é. Deus é simples. A palavra dele sendo pura, sendo liberada, genuína, a gente tem respaldo. E a gente vai ter ensinamento para uma vida, para uma comunhão com Deus perfeita. Glória a Deus. Olha só, se você não está inscrito, como eu disse, inscreva-se aqui. E para as que estão inscritas e para as que estão se recém-inscrevendo aqui no canal, eu peço que depois que você assistir esse vídeo, em nome de Jesus, me ajude a compartilhar a palavra de Deus. De que maneira? Compartilhando esse vídeo. Dá um like, compartilha ele com as pessoas que você conhece. Porque o Senhor muitas vezes ele vai... Não, muitas vezes não, sempre ele vai fazer a obra dele através das nossas vidas. Ele usa a minha vida para estar ministrando aqui e ele usa a sua vida para compartilhar daí. Vamos fazer isso juntas? Eu conto com você, tá bom? Olha só, amada, esse momento do devocional Me Dispõe é o momento da ministração da palavra. Não sei se você tá ouvindo um barulhinho de fundo aí, barulho externo, aqui no condomínio onde eu moro tá tendo obra. E não dá para parar a obra de Deus por causa da obra do homem lá fora. Então assim, não se atente a esses barulhos, tá bom? Mas foco na palavra. E a gente vai para a ministração que tem como base bíblica o livro de Tiago, o capítulo é 3. Vai lá, no livro de Tiago, capítulo 3, o versículo é 2. Se você não tiver sua Bíblia aí, não tem problema. Eu vou estar lendo aqui para você, mas eu sempre falo, hein, amada, leia a Bíblia. Busque conhecimento na palavra de Deus. Eu vou falar aqui pra você, eu vou ler pra você, mas é importante que você tenha esse hábito, sabe? Aí as pessoas falam, pastora, você sempre fala, olha, eu nem falo tanto, mas eu vou começar a falar mais sobre isso, porque assim, é muito importante que você entenda a necessidade de você conhecer de verdade a palavra de Deus, de você buscar. Gente, você tem ideia de que quando você abre a Bíblia, o Espírito Santo fica do seu lado para interceder por você. Quando você está orando, quando você está buscando, Deus passa por você. Então, amadas, vamos nos fortalecer em Cristo, vamos nos fortalecer em Deus, vamos buscar. Não adianta a gente falar que acredita. Acreditar, qualquer um acredita, porque os sinais do Senhor, da existência de Deus está... Mas e ter vida com Deus, viver o que Deus quer que a gente viva, obedecer. Será que a gente está obedecendo na integralidade? Será que a gente está fazendo tudo que precisa ser feito? Olha só, o Senhor ele traz hoje uma palavra pra gente bem forte, mas é uma palavra que você vai concordar comigo, porque você vê em todo mundo isso aqui que a gente vai falar agora, tá? E assim, ó, eu até coloquei aqui o título, ó, o silêncio tem o seu valor. Às vezes é melhor ficar em silêncio. Vamos lá? Olha só. Todos tropeçamos, Tiago 3, versículo 2. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar todo o animal. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Olha, é esse título aqui, ó, o silêncio tem o seu valor. Mas assim, esse versículo 5, ele é muito forte. E você já tá entendendo o que eu tô querendo dizer. Você já começou a vixe, hoje o Senhor vai nos pegar. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. A gente vê aí, né? Às vezes acontece, principalmente na época de seca. Aconteceu nos outros países, eu nem vou dar o nome de todos que eu não vou lembrar. Aconteceu aqui no nosso país, em algumas pequenas cidades, né? A seca e aí uma fagulha. E foi incendiado assim, um lugar enorme. Teve incêndio no Pantanal, não foi? Que acabou assim
com uma série de animais, né? Mas o que eu quero dizer? Olha só, devastou, né? Devastou. E assim é a palavra que sai da nossa boca. Por isso que eu digo que o silêncio tem o seu valor e ele é imprescindível em várias situações. Eu não tô falando só no quesito de, você tá se referindo à fofoca? Também, né? Também. Porque a mulher de Deus tem que sair da rodinha dos escarnecedores. Porque a mulher de Deus tem que se abster de conversas que não frutificam. Porque a mulher de Deus tem que se abster de conversas que não edificam. Porque a mulher de Deus não tem que estar saindo e falando tudo que vem pela cabeça. Porque assim, gente, o fato de nós termos uma vida de oração, de nós buscarmos a presença de Deus, não nos isenta de pensar às vezes coisas que você tem que repreender depois. Você fala, não, peraí, eu sou mulher de Deus, vou repreender, isso aqui tá errado. Mas se você não liberou, você guardou, só você e Deus sabe. Agora você liberou, amada, o mundo espiritual pegou, um monte de gente ouviu, o vento levou, foi parar onde não tinha que parar. Enfim, o silêncio tem o seu valor. E quando por isso que eu sempre falo, vou repetir aqui, vou ser chata, eu vou ser a pastora chata. A vida com Deus, a busca da palavra de Deus, gente, pega a Bíblia e leia. É muito importante. Não deixa pra ouvir a palavra só quando você for no culto. Você vai no culto quarta, você vai no culto domingo. Porque assim, gente, eu entendo que nós temos o nosso dia a dia, nós temos a nossa vida, nós temos as situações que nós temos que resolver. Não dá pra estar na igreja todos os dias, a não ser que você seja uma mulher que viva da obra. Então aí, eu falo com você e espero que você, em tudo, você esteja bem a par daqui. Mas do contrário, se você não vive da obra, você tem o quê? Você tem uma vida no mundo, né, onde você tem que trabalhar, onde você tem a sua casa, suas coisas, você tem que estar ali e claro, você não está na igreja todo dia. Mas mesmo assim, você fala, pastor, mas eu consigo ir agora, Deus, tudo bem. Mas mesmo assim, adquira o hábito da leitura da Bíblia. Porque a Bíblia, ela é muito atual. É um livro antigo, é um livro muito antigo. Só que assim, é um livro que quando você começa a ler, você vai se deparar com algumas condições, com alguns exemplos, alguns feitos na Bíblia, que você vai falar, gente, é o que eu falei, Jesus está voltando, porque não é possível isso aqui. Olha, está acontecendo aqui. Você vai entender que nos dias de hoje, muitas coisas já aconteciam, já é previsto e assim, está potencializado. Mas esse não é o foco. O foco é, né, que uma mulher que conhece a palavra de Deus, ela sabe exatamente o valor que tem a liberação de uma palavra. Eu já disse em alguns vídeos que a nossa boca ela é profética, então tudo que a gente fala, né, ela acaba se tornando de uma certa forma uma profecia, tem um peso espiritual, né? Então nós temos que vigiar muito no que nós falamos. E quanto mais nós ouvimos de Deus, que eu falo aqui para vocês, nós temos que ter entendimento de que uma mulher que se coloca como eu sirvo a Deus com a minha vida, com a minha postura, eu tenho que realmente vigiar muito no que eu falo, no que eu faço, no que eu penso, repreendo o que eu penso para não liberar a palavra, porque assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pronuncia. Uma palavra mata uma alma, gente. Isso aqui é a minha bispa, Maria Oliveira, um beijo para você, a minha bispa amada. Uma vez ela falou pra mim essa frase, eu nunca mais esqueci. Uma palavra mata uma alma. E você também ouviu isso agora pela primeira vez? Não esqueça. Uma palavra mata uma alma. Uma alma para Deus vale mais que o mundo inteiro. Então a gente tem que ter muita responsabilidade com o que a gente libera sobre as vidas das pessoas, para as pessoas. E essa palavra que veio através do livro de Tiago aqui, ela está nos trazendo uma instrução para uma vida conjugal, para uma vida ministerial, então nem se fala, para uma vida profissional, para uma vida familiar, né, para uma vida de relacionamento com as pessoas, porque em tudo a gente tem que vigiar, né? Não pode sair. Sabe o que acontece muito e que a gente tem que ficar muito atento com isso? Eu não tolero mentira. Satanás é o pai da mentira. Ele é mesmo, isso é verdade.
Só que com a desculpa de ser muito verdadeira, as pessoas elas liberam cada coisa na vida das outras que às vezes é desnecessário. Entende? Como que eu vou dizer pra você? Ofensas pessoais, porque a gente não deve, tem coisas que a gente não deve se posicionar, sabe? Tem coisas, e por isso que cabe a busca, por isso que cabe a palavra. Por quê? Porque tudo isso vai despertar, vai despertar a mulher de Deus que é em você, que é uma mulher que tem domínio próprio e discernimento de espírito. E a mulher que tem discernimento de espírito, ela sabe o momento de falar, o momento de ouvir, o momento de calar, e a hora que ela entra e a hora que ela sai. E ela sabe exatamente que tem assunto que ela não tem nem que ouvir. Então ela já, quando você tá num lugar que o assunto já começa a pesar, quando eu tô, acreditem, eu não estou falando assim no sentido figurado, não. Dependendo da conversa, o meu estômago começa a embrulhar. É uma coisa muito espiritual, e é mesmo. Que eu já começo eu já saio fora. Então a gente tem que entender que tem coisas que a gente não tem nem que ouvir, que dirá falar. Num relacionamento, numa briga de casal, quantos casamentos são destruídos? Quanto uma mulher, eu vou citar a mulher, mas isso é para ambos. Porque às vezes o marido, ele já ouviu aquela frase assim, uma palavra, ela machuca mais do que uma agressão física. Muitas vezes o marido, ele mata a alma daquela esposa, de tanta ofensa, de tantas coisas que ela ouve. Mas isso é recíproco, tá? Hoje eu ando vendo muito, e vocês sabem que o que eu estou falando não é mentira, que a gente tá vendo que parece que as coisas estão invertendo. Não que isso fosse natural acontecer em relação ao homem se posicionando dessa maneira, mas não deveria acontecer em cenário nenhum, nem sendo com o homem, nem sendo com a mulher. Mas eu vejo muitas mulheres matando seus maridos, os sacerdócios dos seus esposos, com palavras pesadas, e não foi para isso que Deus nos fez esposas. Deus nos fez para sermos uma adjuntora que corresponda a quê? A necessidade daquele homem diante de Deus. Porque nós somos uma só carne. Eu vejo mães profetizando sobre a vida de seus filhos. Entenda que se essa profecia se cumpre, você também sofre. Nós temos que entender o peso espiritual das palavras que nós liberamos sobre a vida das pessoas. Aqui no versículo 5, assim, eu li do 2 até o 5, e se você ler todo, é magnífico essa passagem. Mas assim, o 5 ele expressa exatamente o que, olha só, vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Um bosque enorme, imagina a sua vida ou a vida de uma pessoa como um bosque, onde tem animais silvestres, onde tem uma vida acontecendo naquele lugar. Imagina que uma simples fagulha, ela acende e ela acaba com aquele bosque. Existe um derramamento de sangue feito por aquele fogo que pegou, que matou toda uma vida silvestre. Animais entram em extinção, dependendo da proporção desse incêndio. Você entende que se você trouxer para a vida para uma vida, para uma situação, você pode trazer transtornos. Quantas coisas não começaram com uma simples conversa? Que tomou uma magnitude assim, tamanha maldade imposta nas palavras. Existe uma forma de você... Nós temos que entender que tem coisas, é claro, a pastora está dizendo que é para me calar sempre. Não estou dizendo. Eu estou dizendo, eu comecei aqui a palavra dizendo que nós temos que ser mulher de Deus, não somente para ajoelhar e orar, não somente para jejuar, mas nós temos que ser mulher de Deus para buscar a palavra, entender, e nela adquirir o conhecimento e o discernimento que nós precisamos para que nós possamos ter uma postura que condizem com o que nós pregamos, com o Deus que nós servimos. Porque uma mulher que realmente tem vida com Deus, a gente pode tropeçar, é o que ele fala, ó, todos tropeçamos de muitas maneiras. Só que o poder da palavra que você libera, ela alcança, sabe? Então nós temos que vigiar muito no que nós falamos. Vigiar muito, inclusive no que você ouve e depois no que você leva para outra pessoa. Porque tem coisas que você, primeiro, que não era para ouvir. Aí você cedeu o seu ouvido para ouvir.
Então que pare em você. O problema é quando não para, né? Que você leva pra frente. Com a desculpa, falou do meu irmão, com a desculpa, falou... Gente, entenda que tem coisas que nós... Sabe, nós não devemos levar pra frente. Nós temos que entender que o escândalo não deve vir de nós. Não deve vir de nós. Entre tudo que o Senhor espera de nós, não, isso não é o que Ele espera. Eu sempre falo que Deus espera muito em nós. E não é porque Ele precisa de nós, é porque Ele investiu nas nossas vidas. Ele investiu Jesus nas nossas vidas. E Ele investe nas nossas vidas até hoje. Quando nós acordamos, quando nós nos despertamos e vemos que tem um novo dia, é pra gente fazer coisas boas, coisas que constroem, que edificam, que constroem uma vida com Ele. E não coisas que vão trazer decadência, trazer declínio, trazer um incêndio na vida do teu irmão. Talvez você esteja num cenário que esteja sendo causado por uma palavra que você liberou, por uma palavra que você ouviu e levou, por uma palavra que você expressou. Ou talvez você esteja vivendo um cenário que foi uma palavra que foi liberada sobre a sua vida, que foi uma palavra que foi expressa para você, que fala, entendeu? Foi um cenário em que você foi colocada. Às vezes a gente passa por situações assim. Pode acontecer sim. Só que acredite, não veio através de você esse escândalo. Se você foi exposta, se veio através da vida de alguém, entenda. Peça a Deus misericórdia. E em todos os cenários que eu expus aqui, peça a Deus misericórdia. Nós temos que pedir a Deus para que Ele venha arrancar essa situação. Para que Ele venha arrancar esse hábito. Porque uma mulher que carrega o nome de Jesus, uma mulher que diz ter vida com Jesus, é uma mulher que tem que ter discernimento de espírito. É importantíssimo, discernimento de espírito. E você adquire na busca, tá? Sentada no sofá assistindo série, você não vai adquirir discernimento de espírito, não. O discernimento de espírito, ele vem numa busca constante, oração, uma vida de santidade e, acima de todas as coisas, buscar a palavra de Deus. Porque Deus vai, ali tem a Bíblia, gente, minha Bíblia tá aqui, ó. Não sei se você consegue chegar. É uma Bíblia de estudo, tá? Ela não tem mais nada do que aquelas Bíblias estreitinhas, é que ela tem as passagens, tem o estudo. Amo essa Bíblia, pesa quase 5 quilos, é muito pesada, mas eu uso muito ela em casa. A Bíblia deve ser um livro que você deve consultar com constância, para que o discernimento de Deus seja derramado sobre você. Gente, olha, eu prefiro uma mulher que não fale nada do que uma mulher que fale pelos cotovelos. Porque se a gente fala pelos cotovelos, mas deixa eu me expressar melhor aqui, para que não fique, essa pastora, ela é muda. Não é isso, não. É o seguinte, quando eu me encontro lá na igreja, no ministério onde eu congrego, que eu vou pro ministério dia de sexta e de domingo. Tô no ministério, toda sexta, todo domingo tô no ministério. Ministério sobre as águas em Ferraz de Vasconcelos. Eu me encontro lá com a bispa, que assim, é uma das melhores amigas que eu tenho, e acredite, eu falo com ela só no culto. A gente não fica... Por quê? Porque ela tem a vida dela, ela tem as coisas dela, eu também tenho as minhas, mas isso não diminui a nossa amizade, isso não diminui quem ela é em Cristo pra mim e quem eu sou em Cristo pra ela. E quando eu chego lá e tem a missionária, a diaconisa, né, o corpo que tá ali, que a gente se junta aqui, é tanto assunto, porque a gente fica a semana inteira sem se falar, é tanto assunto... Mas em nenhum momento a gente tá falando de fulano, a gente tá falando de fulano. A gente fala da obra, a gente fala das coisas que aconteceu que foi engraçada. Porque a gente tem muita coisa boa pra falar, gente. Porque vai falar, apontar o erro do outro. Porque vai espalhar aquilo que você nem tem conhecimento da verdade. E mesmo que tivesse, por que expor? A vergonha não tem que vir através da sua boca. A vergonha não tem que vir através dos seus lábios. Se houve um momento em que você deixou ouvir algo que pare em você. Eu não estou aqui falando de casos graves, de situações que tem que se esconder. Não, porque assim, às vezes quando a gente começa a falar da palavra de Deus, muitas pessoas começam a inverter. Porque a pastora falou que tem que ficar silêncio com tudo. Porque a pastora falou que a gente não pode falar nada. Gente, o foco não é isso. O foco, sabe o que é? Quando a palavra mata alguém. Espiritualmente. O foco é quando a palavra, ela derruba um casamento.
Ela leva um casamento ao declínio porque o homem libera uma palavra ruim, porque a mulher não sabe. Você entendeu? É a sabedoria, é a presença, a santidade, a presença de Deus em você, até no que você fala. Porque é isso que Deus espera de nós. Que nós venhamos discernir exatamente tudo o que pensamos e falamos. Sabe? Entender e não sair falando aleatoriamente como uma mulher louca, uma mulher ensandecida, que não tem conhecimento nenhum, que não tá nem aí com a vida do outro. Ah, mas falaram de mim, e daí? Falar, mas foi muito grave. E, amada, deixa eu te falar uma coisa. O erro do outro não deve servir como base para o seu erro. Não deve servir como base para o erro que vai te afastar de Deus, porque Deus espera de você. Talvez do outro Deus não espere nada, mas de você Ele espera muito. Nós não podemos agir como as mulheres nécias que saem fazendo sem pensar, que saem falando sem imaginar, sem pensar um momento o que Deus espera de mim. Porque, gente, eu penso quando eu vou pôr uma roupa, olha só, o que Deus espera. Porque Deus, Ele tem expectativa da gente no geral, sabe? Porque a postura de mulher de Deus, ela é no geral. Quando eu vou pôr uma roupa, eu penso, fico meio assim, transparente, é o que Deus espera. Entendeu? O que Deus pensa, o que Deus está vendo. Quando eu vou falar, entende? Quando eu vou pronunciar. Então, assim, nós temos que ter um momento em que, mesmo que você ouviu algo, ouça e raciocine. O que Jesus pensa disso? O que será que Jesus pensa disso? Aí você já começa a ter uma outra noção sobre uma outra visão da situação. Nós temos que ter o hábito de abrir a nossa boca para falar o que constrói, para falar o que edifica, tá? Eu não quero entrar em assuntos polêmicos, tipo, a mulher recebe do marido isso e aquilo, e ela não fala, e se ela não fala, e vai para agressão. Isso aí, esse assunto tá fora do escopo aqui da ministração, porque assim, em nenhum momento da Bíblia fala que a mulher tem que aguentar a agressão física do marido. Não, isso aí não, eu não tô falando sobre isso, esse não é o foco, não vou sair do foco, tá? Só pra já adiantar, porque o foco aqui é uma vida com Deus, uma vida de santidade agora. É um momento em que nós nos colocamos como mulheres de Deus, como mulheres que de oração, mas nós temos que ter realmente uma profunda busca, porque isso vai nos levar a ter um raciocínio diferenciado. Nós temos que raciocinar. A mulher de Deus, ela é inteligente, mas ela é inteligente, mas ela é uma mulher que a sabedoria que é derramada sobre a vida dela, ela tá além do que você vê aqui, do mexer num computador, do saber mexer nas redes sociais e fazer isso. Não, é uma sabedoria que vem do alto, que ela serve para todos os cenários da sua vida. E acredite, saber o momento certo de falar é valiosíssimo para o reino de Deus. Aliás, para o reino de Deus não, para a sua vida em Deus. Porque quando você fala o que não deve, quando você incendeia aqui olha, quando você incendeia um campo inteiro, um bosque inteiro, com uma palavra que você liberou, o peso sobre a sua vida virá. Você está falando que você é castigada? Não, eu estou falando que Deus é justo. Estou falando que a misericórdia dele também acontece, mas o Senhor não nos tem por inocente. Ele sabe que você poderia ter se calado. Ele sabe que você sabia que esse não era o momento certo, mas você não resistiu de falar. Então, pense muito em Deus. Pense muito em ter uma vida com Deus. Pense muito em se manter firme. E às vezes, você está nesse cenário, que você já conseguiu adestrar a sua língua. Que você já conseguiu entender. Porque eu vou falar uma coisa pra vocês, isso é algo demoníaco, sabia? É demoníaco, porque a pessoa ela começa a ter o hábito de falar, ela não resiste. Ela cede, sempre que eu tenho que falar, não aguento. Gente, olha, isso aí pra mim... Eu conheci uma pessoa que ela falava assim pra mim, não, eu não aguento, eu tenho que falar. Gente, é uma coisa que fica dentro de mim que eu tenho que falar. Isso aí é demoníaco, gente, é diabólico isso.
A pessoa ela dá lugar com força para poder sair falando, maldizendo, propagando fofoca, propagando conversa fiada, que nem dizia minha avó, conversa fiada. Entendeu? Mas acredite que se você começa a entender, a discernir a importância do saber o momento certo de falar e até o momento certo de ouvir, isso se torna danoso para você espiritualmente. E você sente isso na hora que começa, que tudo começa. Quando você entra num lugar que você vê que a conversa não edifica, você já não sente, o seu espírito já se repele daquilo, você já sai fora. Ou se em determinado momento isso se torna cada vez mais forte em você. E eu falo para vocês porque pastora, você é um exemplo de santidade. Eu vou falar uma coisa para vocês, eu não tô me colocando como perfeita. Mas para a honra e glória de Deus, esse hábito, eu tô livre dele. Porque todo mundo tem, tá? A gente nasce e cresce no meio onde eu ouvi assim, o que é feio, eu ouvi assim, dar conta de todo mundo. No meio onde eu vivia, eu escutava isso. Ou seja, que as pessoas fazem que você acha que é feio, você pode falar, você quer dar conta de todo mundo. Gente, deixa eu falar um negócio pra você. A gente cuida do que é nosso, da nossa vida, e de manter uma intimidade com Deus. Porque se você ocupar seu tempo cuidando do que o outro falou, cuidando do que o outro fez, preocupada com o que o outro não fez, preocupada com o que o outro vai fazer, da forma como o outro fala, você pode, fatidicamente, você deixou de fazer muitas coisas. E perdeu tempo, porque não é sua vida, porque não são suas coisas, e fez um péssimo investimento, porque tudo que você fala, você profetiza sobre a vida do outro, também se potencializa na sua vida. Porque você está plantando. Entende? Então, é perda de tempo assim em todos os sentidos. Então, a gente só tem a ganhar quando a gente passa a entender que eu tenho a minha vida em Deus, com Deus, e eu tenho que alimentar ela. E aí eu tenho tanta coisa, porque se você começar a buscar na palavra o que você precisa, você vai entender o quanto o nosso tempo é escasso. Porque diante do que a gente tem para fazer nessa terra, com a nossa família, com o nosso lar, com tudo que a gente tem, trabalho, tudo, a gente tem que enquadrar para que Deus fique como prioridade, que eu sempre falo aqui que Deus tem que ser prioridade. E tem gente que não tem tempo para ler a Bíblia, para buscar a palavra de Deus, mas tem tempo para ficar levando para frente palavras que não edificam. Entenda que da sua boca tem que sair coisas que vão construir. Palavras que vão construir, que vão edificar uma vida com Deus, uma vida em Deus. Nós somos mulheres em constante desenvolvimento espiritual, em constante busca. Nós somos mulheres que estamos em construção na presença de Deus. Então a nossa vida tem que testificar. E hoje, Deus nos pega pela orelha para dizer para nós que não é só o comportamento aparente, porque se você libera pela boca, você tem postura de santidade, mas os seus lábios liberam amargura, liberam água amarga. Entendeu? Então nós temos que ter muito cuidado com o que ouvimos, muito cuidado com o que falamos. Temos que ter raciocínio lógico, mas temos que ter fé. Mas a nossa fé tem que ser inteligente, tem que ser alicerçada em Cristo. Amém? Baseada na palavra de Deus. E a palavra do Senhor diz: assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. É um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria com grandes coisas. Entende? Entende que nós temos o poder. E aqui, quer ver? Que ele fala do cavalo. Deixa eu ver aqui, podemos controlar. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, no versículo 3, podemos controlar o animal todo. Quando nós controlamos a nossa língua, nós controlamos a nossa vida inteira. Porque dela sai bênção e sai maldição também. Entenda que se você fizer algo que vai levar alguém ao declínio, você vai pagar o preço. Se você falar algo que vai levar alguém ao declínio, você vai pagar o preço. Entende isso?
Então é crer em Deus, mas ter vida com Ele. Não é só acreditar que Ele existe. Ter vida com Deus é um pacote completo. Exige de você muitas coisas. Existe renúncia, existe cuidado, existe atenção, existe você entender a necessidade de você buscar Deus de fato e de verdade e discernir a palavra dele sempre, 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 sempre. Eu não vou cansar de falar aqui, porque assim, gente, a Bíblia é o que me ajudou, é o que me fortaleceu e tem me fortalecido até hoje, é o que me ensina, é o que me dá base, é o que me deixa firme para mais uma batalha. E, no geral, grandes batalhas que nós temos, uma das, assim, sempre, assim, se você for olhar, muitas das batalhas, e geralmente são as maiores, são as batalhas que nós travamos contra nós mesmas, contra a nossa postura, contra a nossa língua, contra os nossos pensamentos, porque tudo precede atitudes e coisas que vão levar ao declínio e muitas vezes causar um efeito dominó na nossa vida e vai se estender na vida daquelas pessoas que nós mais amamos, que estão conectadas conosco, que muitas vezes nós somos a base dessas pessoas. Então, amadas, você quer ter uma vida com Deus de verdade? Não é só falar que acredita, é buscar na palavra e, é claro, né, viver a palavra em obediência ao Senhor. Amém? Que você tenha recebido daí. Eu recebi daqui. É uma palavra dura, mas não é uma palavra que vem te confrontar tanto não, viu? Se você olhar aqui, você pode perfeitamente fazer isso aqui. Não é difícil, não. É a gente entender, porque, ó, vou falar um negócio pra você. Uma coisa chata, né? É você entrar, você ser apontada como uma fofoqueira, não é, gente? Uma pessoa que tá sempre falando do outro, sempre julgando o outro. O problema é que com a fofoca vem o julgamento, você leva as outras pessoas a julgarem, expõe a vida dos outros. É ruim, é muito ruim. Então, assim, vamos pensar bem, vamos manter a nossa vida firme com Cristo. Às vezes está fazendo um esforço enorme para se transformar, para mudar de vida, mas esse hábito você não perdeu. E o Senhor hoje vem nos trazer a importância, mostrar para nós quanto é importante ter uma vida com Ele, mas viver o combo, sabe? É igual o lanche do McDonald's, que tem o Big Mac, que tem lá o lanche, a batata, o refrigerante. É isso. Não adianta só você comer o lanche, você vai lá e você pede o combo, vem só o lanche, você vai falar, cadê o refrigerante, cadê a batata? Tá faltando, entendeu? Então é um exemplo pra você entender. Uma vida com Deus não é só, eu vou na igreja, eu ouço louvor em casa, eu faço propósito. Faz jejum e oração. Faz jejum, mas durante o jejum tá propagando aí a vida do outro, tá expondo, né? Então isso é que a gente tem que entender, que interrompe a oração, que interrompe, porque o Senhor abomina essas coisas. Então a gente tem que vigiar muito. Vigia a mulher de Deus. Não vou nem falar crente. Vigia a mulher de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Que você tenha recebido daí. Eu recebi daqui. Que o Senhor venha nos abençoar e alcançar as nossas vidas em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar pela sua vida. Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença, te agradecendo por esta palavra, por esta oportunidade. Que o Senhor venha, meu Deus, não somente liberar essa palavra sobre nós, mas quebrantar o nosso coração para que ela fique fixada em nós e que nós venhamos entendê-la, compreender essa palavra na integralidade da intenção do Senhor, meu Deus. E que mesmo que em nós, em algum momento, algo que foi dito aqui venha entrar como uma faca, Senhor, porque sabemos quem somos, mais do que qualquer outra pessoa, menos que o Senhor, mas mais do que qualquer outra pessoa, que o Senhor venha nos limpar desse sentimento, meu Deus, e que venha derramar sobre nós a obediência, porque nós sabemos que muitas vezes, mesmo sendo difícil, é a obediência um caminho que pode nos levar até o Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha recebido essa palavra e que, como nessa oração, você queira que seja feito com você dessa maneira. Que o Senhor ele venha despertar em você um espírito obediente, de uma mulher que lê a palavra, que se separa e que consegue, mesmo acima dos hábitos, da vontade e às vezes de alguma necessidade,
se colocar à disposição de Deus para que seja feita a vontade dele. E como a vontade dele ela é boa, perfeita e agradável, acredite que tudo que for feito dentro da vontade de Deus é para edificar, para construir uma vida com ele, para construir e nunca para derrubar. As coisas do Senhor ela tem o intuito de aumentar, de ampliar a graça nas nossas vidas e não de diminuir a graça, arrancar a graça, transformando ela em desgraça e levando ao declínio. Nunca, jamais. A palavra de Deus ela constrói, ela edifica e amplia os benefícios da graça. Amém? Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo. Um beijo no seu coração. Às 18 horas a gente tem a oração da noite. Eu espero por você. Beijo. Compartilha esse vídeo, tá bom? Eu sei que às vezes a gente fica assim, poxa, podia... Na verdade é uma lapada, porque às vezes a gente deixa, a gente acha que tá tudo bem e fala até, às vezes, sem intenção. Sem intenção também conta, o Senhor também não gosta, tá bom? Beijo, graça e paz.